Em agosto de 1971, 24 estudantes universitários saudáveis, psicologicamente estáveis e sem ficha criminal entraram num corredor de uma universidade americana. Metade virou guarda, a outra metade virou prisioneiro. O experimento deveria durar 2 semanas. Foi interrompido no 6º dia, porque os guardas, estudantes universitários comuns, escolhidos aleatoriamente, tinham se tornado sádicos, e os prisioneiros, também estudantes comuns, estavam em colapso psicológico. Em menos de uma semana, pessoas normais haviam se transformado em algo que nenhum dos pesquisadores esperava. E a pergunta que ficou, e que ninguém conseguiu responder desde então, é a mais perturbadora da psicologia moderna. Isso foi uma exceção? Ou é assim que qualquer ser humano se comporta quando o ambiente muda? O nome dele era Philip Zimbardo, psicólogo social da Universidade de Stanford, Califórnia. Em 1971, ele queria responder uma pergunta que perturbava a sociedade americana desde os julgamentos de Nuremberg, onde oficiais nazistas disseram que apenas seguiam ordens. A pergunta era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Pessoas comuns se tornam cruéis porque são ruins por natureza, ou porque o ambiente as coloca nessa posição? Para responder isso, Zimbardo colocou um anúncio no jornal local procurando voluntários para um estudo sobre vida na prisão. Pagaria $15 por dia. 75 pessoas se candidataram. Zimbardo selecionou os 24 mais estáveis psicologicamente, sem histórico de violência, sem problemas mentais, sem antecedentes criminais. O grupo mais saudável possível. Depois, jogaram uma moeda. Cara, você é guarda. Coroa, você é prisioneiro. Aleatório, completamente aleatório. E foi exatamente essa aleatoriedade que tornaria os resultados impossíveis de ignorar. Na manhã de domingo, 17 de agosto de 1971, os que foram sorteados como prisioneiros estavam em casa, vivendo normalmente. Então, carros da Polícia Real apareceram nas casas deles. Foram presos de verdade, algemados, lidos seus direitos, colocados nos carros com vizinhos olhando. Ninguém havia avisado que isso faria parte do experimento. Chegando na prisão, que era o porão do Departamento de Psicologia de Stanford, os prisioneiros foram despidos, desinfetados e receberam uniformes com números no lugar dos nomes. Não tinham mais nome. Eram um número. Os guardas receberam uniformes caqui, óculos espelhados para esconder os olhos e cacetetes de madeira. Zimbardo disse apenas uma coisa aos guardas: mantenham a ordem, não usem violência física, o resto é com vocês. E foi exatamente esse vazio de regras que abriu a porta para o que viria. No primeiro dia, tudo parecia um jogo. Os prisioneiros riam. Os guardas eram tímidos. Ninguém levava muito a sério. No segundo dia, os prisioneiros se rebelaram, entupindo as portas das celas com suas camas e recusando ordens. E foi aí que algo mudou nos guardas. Não em um, em todos. Eles usaram extintores de dióxido de carbono para forçar os prisioneiros para longe das portas. Invadiram as celas, forçaram os prisioneiros a ficarem nus como punição. E depois, começaram a inventar. Acordavam os prisioneiros no meio da noite para contagens humilhantes. Obrigavam a fazer flexões enquanto pisavam nas costas deles. Usavam os banheiros como privilégio. Quem se comportasse mal ficava sem ir ao banheiro. Alguns foram obrigados a limpar vasos sanitários com as mãos. Um dos guardas foi apelidado pelos prisioneiros de João, o Cruel. Ele próprio disse depois que havia se surpreendido consigo mesmo, que não reconhecia o que estava fazendo. Zimbardo, que havia assumido o papel de superintendente da prisão, também começou a ser sugado pelo experimento. Quando soube que havia um plano de fuga dos prisioneiros, sua primeira reação não foi científica, foi de diretor de prisão. Ficou com raiva. Queria impedir a fuga a qualquer custo. Foi necessário que sua namorada, Christina Maslach, também psicóloga, visitasse o experimento no 5º dia e dissesse uma frase que o acordou. O que você está fazendo com esses meninos? Zimbardo parou tudo no dia seguinte. A conclusão de Zimbardo foi chamada de efeito Lúcifer.
o título do livro que ele publicou décadas depois. A ideia central é perturbadora. Não são pessoas ruins que fazem coisas ruins. São situações ruins que transformam pessoas boas em agentes do mal. O uniforme de guarda não revelou o sadismo que já estava lá. Ele criou o sadismo do zero. E isso tem implicações que vão muito além de um experimento universitário. Explica como soldados normais cometem atrocidades em guerras. Como funcionários comuns participam de fraudes corporativas. Como pessoas decentes se tornam algozes em regimes autoritários. O ambiente não apenas influencia o comportamento, ele pode substituir completamente a identidade de uma pessoa. Mas aqui está a virada que a maioria dos resumos desse experimento não conta. Em 2019, quase 50 anos depois, um artigo publicado na revista American Psychologist fez uma afirmação bombástica. O experimento de Stanford era uma fraude. Pesquisadores que revisaram as gravações originais e entrevistaram os participantes descobriram algo que Zimbardo nunca havia revelado. Os guardas não haviam se tornado sádicos espontaneamente. Eles haviam sido instruídos a se comportar assim. Gravações mostraram Zimbardo, orientando os guardas a serem duros, intimidadores e a não mostrarem fraqueza. Os guardas que foram mais cruéis disseram depois que estavam atuando, seguindo o que achavam que Zimbardo queria ver. Um dos prisioneiros que entrou em colapso psicológico revelou que havia simulado. Queria sair do experimento e achou que o colapso seria a forma mais rápida. Zimbardo rebateu as críticas. Disse que as conclusões principais ainda se sustentam, independente dos problemas metodológicos. E aí está a questão que não tem resposta fácil. Mesmo que o experimento tenha sido manipulado, as atrocidades que ele pretendia explicar são reais. Soldados obedecem ordens cruéis, funcionários participam de fraudes, pessoas normais fazem coisas terríveis em determinados contextos. A questão não é se o experimento foi válido, a questão é se a conclusão dele é verdadeira. E essa ninguém conseguiu refutar. Porque 32 anos depois do experimento de Stanford, o mesmo roteiro se repetiu. Dessa vez, não era um porão universitário, era uma prisão de verdade, em tempo de guerra, com soldados reais. Em 2003, o exército americano controlava a prisão de Abu Ghraib, no Iraque. As fotos que vazaram para a imprensa em 2004 chocaram o mundo. Prisioneiros iraquianos sendo humilhados, fotografados em poses degradantes. Guardas americanos sorrindo ao lado deles, como se fossem troféus de caça. O governo americano chamou os soldados envolvidos de maçãs podres, indivíduos perturbados que agiam por conta própria. Zimbardo discordou publicamente. Ele foi chamado como perito nos julgamentos. Analisou os depoimentos, revisou as ordens que os soldados receberam e disse o que ninguém queria ouvir. Não eram maçãs podres, era o barril podre. Os soldados não eram monstros antes de entrar em Abu Ghraib. Eles se tornaram o que o ambiente esperava que fossem, exatamente como os estudantes de Stanford em 1971. Uniformes, hierarquia, detentos desumanizados, ordens ambíguas, ausência de supervisão. O mesmo barril, décadas depois, em outro continente, com outras pessoas, e o mesmo resultado. Mas aqui está o detalhe que Zimbardo nunca destacou o suficiente e que muda completamente como você deve interpretar tudo isso. Se o ambiente transforma pessoas boas em pessoas cruéis, o inverso também é verdadeiro. Ambientes que constroem dignidade, autonomia e responsabilidade transformam pessoas comuns em líderes extraordinários. O mesmo mecanismo que criou os guardas sádicos de Stanford criou os médicos que ficaram acordados 36 horas para salvar desconhecidos. Os bombeiros que entraram no World Trade Center sabendo que podiam não sair. As pessoas que esconderam judeus na Segunda Guerra, arriscando a própria vida. Não eram super-humanos, eram pessoas normais no ambiente certo. O experimento de Stanford não é apenas uma história sobre o mal. É uma história sobre o quanto o ambiente que você escolhe ou que você constrói define quem você se torna. O experimento de Stanford foi encerrado há mais de 50 anos. Nunca foi repetido.
porque nenhum comitê de ética aprovaria hoje. Zimbardo morreu em 2024, aos 80 anos, ainda defendendo as conclusões do estudo que definiu sua carreira e sua vida. E a pergunta que ele levantou em 1971 continua sem resposta definitiva. Somos bons por natureza e o ambiente nos corrompe? Ou somos capazes de qualquer coisa, dependendo de onde estamos e qual papel nos foi dado? A ciência tem uma posição, mas a resposta honesta é que cada pessoa que conhece esse experimento precisa olhar para si mesma e se perguntar: em qual dos lados da moeda eu estaria? Se você quer continuar explorando histórias que revelam o que o ser humano realmente é, inscreva-se no canal.